Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar seguindo, dando sequência ao raciocínio agropecuária nos países do Norte e do Sul. Agricultura e pecuária nos países do Norte e do Sul. Vamos estar resolvendo 5 atividades, mais precisamente temos 2 atividades que abarcam os Estados Unidos, uma terceira atividade que abarca a Europa, uma quarta que discute um pouquinho sobre a Ásia, mais precisamente a China, e uma quinta atividade que discute sobre a produção de alimentos no mundo. Comigo, então, na tela, exercício, atividade número 1, diz assim: nos Estados Unidos, a região das planícies centrais tem apresentado grande evolução agrícola no Corn Belt. O milho está cada vez mais associado à beterraba e à soja, o antigo Cotton Belt. Encontram-se hoje, ao lado do algodão, a pecuária, a avicultura e cereais diversos. E no sul, a irrigação introduziu produções agrícolas que associam o trigo de inverno com o milho. Bem, nós estamos aqui acompanhando uma leitura que nos mostra, como eu disse, as 2 primeiras atividades está discutindo nos Estados Unidos, basicamente os cinturões, o modelo de produção dos Estados Unidos, tá? Então vamos entender o seguinte, aqui está discutindo o quê? Uma associação, uma interação de culturas, não apenas a monocultura, mas trabalhos mais diversos, mais complexos, associações. O texto está dizendo isso. Vamos lá? 5 alternativas, A, B, C, D e E, a que está correta e as outras porque estão erradas. É forte a intervenção do Estado na Organização Espacial da Agricultura Norte-Americana. Vamos observar uma coisa. Os Estados Unidos ajudam muito, sim, na agricultura. Por exemplo, um fator determinante que diferencia agricultura e pecuária nos Estados Unidos e, por exemplo, aqui na América do Sul, mais precisamente no Brasil. Agricultura. O agricultor norte-americano ele tem toda a sua produção assegurada. No Brasil é esse sofrimento quando acontece uma mudança a nível de clima e o tempo consequentemente se altera. O que acontece? Perde-se a produção, é um sofrimento, anos para esse agricultor recuperar essa perda. Por quê? Porque não tem seguro. Mas o texto não fala sobre isso, letra A está errada. Letra B, as antigas regiões de monocultura, os belts, os cinturões, tá? Que nós discutimos em tempos atrás, em outros momentos, tá? Os belts estão cedendo lugar a sistemas agrícolas mais complexos e diversificados. Sim, é sobre isso que o texto fala. Letra B está correta. Por que a C está errada? Atualmente, só o oeste montanhoso apresenta áreas de monocultura e os belts de frutas cítricas. Oeste montanhoso abrange o quê? Os estados do Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Utah. Então, observe que no oeste temos basicamente o quê? Turismo, mineração. Temos, por exemplo, aquele famoso resort, o Aspen. Letra C também não condiz com a verdade. Letra D, a produção, cada vez mais voltada para o mercado interno, fez desaparecer quase por completo a agricultura especializada em belts. Não, os Estados Unidos têm 330, talvez até um pouco mais hoje, de habitantes, 330 milhões de habitantes, e a produtividade tem aumentado. Ou seja, se produzia, por exemplo, 50 sacos de soja por alqueire, está produzindo 60, 70, 80. Por quê? Eles têm um bom poder aquisitivo, apesar do desemprego estar assolando o mundo nesse momento, em 2020, mas eles têm um bom poder aquisitivo e, consequentemente, consomem muito, tá? Então, essa também não condiz com a verdade. Letra E, o crescimento de outros setores da economia tem provocado a diminuição da produção agrícola dos belgas. Não, os Estados Unidos se destacam a nível mundial na produção agrícola e o seu mercado interno é forte, é potente, consome muito, porque o pessoal lá tem um bom poder aquisitivo, porque o dólar vale bem, está em alta, certo? Resposta certa dessa primeira atividade que nós fizemos, letra B. Vamos lá. Essa segunda atividade está mostrando um mapa, está mostrando os cinturões locais específicos dos Estados Unidos e está pedindo para a gente identificar alguns deles. Ele identifica 2 e está pedindo para a gente identificar outros 5. Diz assim:
Utilize as informações contidas no mapa ao lado, então na sua tela do lado direito, ao lado, e os conhecimentos trabalhados em sala de aula para responder à pergunta. O cinturão identificado com o número 7 destaca-se, item 7, lá embaixo no seu mapa, do lado direito, lá embaixo, certo? Destaca-se pelas culturas agrícolas adaptadas ao clima quente e úmido, típico dessa região estadunidense. Já o cinturão número 2, ao inverso, o lado esquerdo lá em cima, tá? Corresponde às áreas que apresentam as maiores propriedades dedicadas ao quê? À pecuária extensiva. Identifique os demais cinturões, respectivamente, com os números 1, 3, 4, 5 e 6. Então, é para a gente identificar o cinturão 1, 3, 4, 5 e 6. Então, do lado do 2 ali, o 1, certo? No nosso lado esquerdo, na costa oeste, nós temos o que? O dry farming. Dry farming, certo? Que é o quê? Uma região onde nós temos o quê? Uma intensa irrigação. Então, oeste, caracterizado por intensa irrigação. O principal produto cultivado nessa área é o quê? A uva. Abastece a indústria vinícola. 3, item 3. Nós temos o quê? Na região central, planície central. Ó, o item 3, o item 5 e o item 6, basicamente nós estamos falando o quê? Das planícies centrais. Item 3, certo? No centro do mapa. Planície central, nós temos o quê? Nós temos o wheat belt, o cinturão do trigo. Cinturão do trigo. Já no item de número... Vamos já com o item 4, por exemplo. Item 4 lá em cima, tá? Item 4, então 3, 5, 6, por aí, mas já voltamos lá. O item 4 está na sequência. Nós estamos falando do que? Do Green Belt, cinturão verde. Está localizado onde? É, na região dos 5 grandes lagos. O que são esses 5 grandes lagos? Estão localizados entre aonde? Estão localizados entre Canadá e Estados Unidos. Nós temos o Lago Superior, nós temos o Lago Michigan, nós temos o Huron, o Erie e o Ontário. Esses 5 grandes lagos formam a maior área conectada de água doce da Terra. Item de número 5, Corn Belt. Corn Belt o quê? O que significa Corn Belt? Cinturão do milho. Planície central. Item de número 6, Cotton Belt. O que significa? O cinturão do algodão. Dando sequência ao nosso raciocínio, número 3 está mostrando, estamos discutindo agora a Europa, saímos questão dos Estados Unidos, estamos indo para a Europa agora, estamos discutindo a agropecuária nos países do Norte e do Sul. Então, diz assim, a questão número 3, vários países europeus desenvolvem uma grande e qualificada produção agrícola. Mas o país apresentado no mapa, certo? Abaixo, olha bem a capital do país, está mais ao norte, né? Abaixo, graças à sua extensão territorial e à variedade de clima, se destaca entre os maiores produtores do mundo em alguns produtos agrícolas: trigo, milho, vinho, aveia, cevada, carne, leite, aves e ovos. Certo? Eu vou observar aqui, então, como eu disse, trigo, milho, vinho, aveia, cevada, carne, leite, aves e ovos. De que país nós estamos discutindo? Aqui está pontuando sobre França, Alemanha, Itália e o Benelux. Benelux, bloco econômico formado por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Vamos lá. A, B, C, D e E, coloca certo, e as outras porque estão erradas. Letra A, o país representado é a França, sim, onde a forte produção atende o exigente mercado interno e ainda torna o país um dos maiores exportadores da União Europeia. Sim, letra A, correta. Letra B, por que está incorreto? Por que não diz toda a verdade? A Alemanha é caracterizada pela presença de pequenas médias propriedades de exploração direta. Está mostrando, está dizendo que esse mapa mostra a Alemanha. Preste bem atenção que gera-se na Alemanha leite, muito leite, certo? Trigo e cevada. Não se esqueça que quando falamos de Alemanha, estamos falando de PIB, Produto Interno Bruto, comércio e serviços, 69%, quase 70%. Indústria, quase 30%. Agricultura, 0,6%. Letra B não diz tudo, é verdade. Letra C, o Benelux, bloco econômico, então Bélgica, Luxemburgo e Holanda, que utiliza pouca mão de obra devido ao seu elevado grau de mecanização, não está incorreta. A Itália, quando falamos de Itália, estamos falando do quê? Itália, turismo. Itália, máquinas e equipamentos. Itália, ferro, aço, tecido. Então, a Itália
onde a agropecuária tem elevado grau de participação na formação do PIB, graças à alta produtividade. Não. Letra E, a Alemanha, já acabamos de discutir, comércio e serviços 69,3%, Alemanha, indústria 30,1%, agricultura 0,6%. Diz assim a letra E, a Alemanha, onde a mecanização permite grande exportação e boa produção no mercado interno. Sim, a produção é boa, mas o PIB dela não está centrado dentro deste contexto. Vamos para o item de número 4, questão de número 4, está discutindo a China, está discutindo o Rio Huanghe, um rio exorreico. Então diz assim, Fulvestre, a partir das imagens a seguir, pode-se inferir, então supor, né, a progressão do delta do Huanghe. Vocês estão vendo duas fotos, uma foto de 1979 e uma foto de 2000. Foto de 1979 mostrando o delta do Huanghe e foto de 2000 mostrando o que? Uma mudança, uma alteração na morfologia, na conformação desse rio exorreico, ou seja, a drenagem final das águas no oceano. Então vamos seguir a leitura. Inferir a progressão do rio Huanghe, rio Amarelo, na costa do leste da China. Famoso pelo transporte de sedimentos conhecidos por LOIs. De 1979 a 2000, alterou-se consideravelmente a morfologia do delta, com o aparecimento de feições recentes sobrepostas às outras que levaram milhões de anos para se formar. Não vamos esquecer que delta, estamos falando do quê? De foz, certo? Onde o rio deságua. O que é delta? Terreno com configuração, com conformação triangular, disposto na embocadura de um rio. Então, na maioria das vezes, o rio faz o quê? O rio deságua no oceano. Vamos às afirmações. Temos 5, uma correta. E vamos discutir, tentar discutir por que as outras 4 não estão corretas. Com base na comparação entre as imagens de satélites e em seus conhecimentos, assinale a afirmação correta. A situação verificada deve-se aos efeitos, letra A, das sondas e marés que comandam a deposição de sedimentos no delta sem haver influência continental no processo. Não, há influência continental no processo, por quê? Porque ele é um rio exorreico. Letra B, então A está errado. Letra B, a modificação da morfologia deve-se às grandes chuvas que ocorrem a montante. Não se esqueçam que montante é em direção à nascente, é contra a corrente. Não, ele é um rio exorreico. Então, é a jusante. Jusante é em direção à foz, a favor da corrente. Letra B está errado. C, além de haver nesse sistema deltaico uma característica carga detrítica, então vai vindo a deposição do que de material de erosão, né? A carga detrítica fina, que praticamente excede a capacidade do rio de transportar material erodido e carregado. A modificação verificada também foi ampliada pelo quê? Pela ação, pela ocupação antrópica, ação do homem influenciando o regime deposicional. Sim, essa é a nossa resposta correta. Vamos ver a letra D e E porque não estão corretas. O delta, estamos falando do que? De foz, né? Onde o rio deságua, é resultante de mudanças climáticas provocadas pela ação humana. Não é só pela ação humana, né? Tem ação humana, mas também tem o quê? Nós acabamos de discutir. Tem ação o quê? Tem ação do material que tem um material que foi se depositando, um material erodido que vai sendo carregado e vai produzindo uma modificação a nível do delta. Tá? Então não é só pela ação humana do Golfo Chinês, nas estações mais quentes de foz, ocasionando a retração da foz e rebaixamento dos níveis das marés, com o aparecimento dos bancos de areia. E, na realidade, não é só banco de areia, é deposição de material erodido. Tá? Nós temos uma carga detrítica, então vem se trazendo isso no curso e está mudando a foz. Então, letra D também não diz toda a verdade. Letra E diz assim, as modificações no delta devem-se ao fato de essa região caracterizar-se como um sistema lacustre. Então, quando nós falamos de sistema lacustre, quando nós falamos de lago, não vamos nos esquecer do seguinte, lago. Lago o que é? Uma depressão natural na superfície da Terra que contém permanentemente uma quantidade variável de água, onde há ocupação de matéria orgânica decorrente das inundações. Não é só por causa disso. Já discutimos lá atrás, o que acontece? Nós temos uma deposição de carga detrítica, de detrito, certo, fina, e o rio não dá conta de expulsar tudo isso, certo? Então está modificando lá o seu delta, certo? Então também está errada a letra E. Então a resposta correta desta questão é a letra C. Dando sequência ao última análise,
Aqui tem um mapa mostrando o acesso desigual dos alimentos em 2007. Produção mundial de alimentos, nós temos três curvas, uma em vermelho, uma em azul e uma em verde, cinza, né? Então, a vermelha diz assim, população subnutrida em países em desenvolvimento. A vermelha. A linha vermelha, você vê que ela tem um momento que ela segue, vai caindo, 1970, 75, 80, 85, a população vai aumentando e depois o que acontece? Ela vai aumentando. Isso está mostrando para a gente o que está ficando claro nesse momento, 2020, Covid-19, essa separação que existe no mundo, a segregação que existe no mundo, concentração de renda cada vez maior, pessoas não têm acesso às mesmas coisas, por exemplo, a alimento, tá? A curva está em azul, diz assim, bilhões de toneladas de produção mundial de alimentos. Vocês vão observar que a produção de alimentos aumenta todo ano, está aumentando a produção de alimentos e o número de pessoas com fome, subnutridas ou desnutridas ou subnutridas está também aumentando. Aumenta a produção de alimentos, muita gente obesa no mundo, alto processo de doenças do sistema cardiovascular, pessoas com obesidade, muitos problemas, o aumento de diabetes, muita gente comendo muito, talvez como eu e você, certo? E muita gente passando fome, morrendo de fome, dormindo com fome, com a barriga roncando diariamente. Toneladas por habitante, a terceira parábola, vocês vão ver que cada vez está se produzindo mais alimentos, está se produzindo mais alimentos por pessoa e pessoas subnutridas no mundo. Subnutridas e desnutridas. Tem 5 afirmações, uma correta, as outras incorretas. Vamos lá? Através do gráfico da parte anterior, pode-se observar a relação entre produção e distribuição dos alimentos. O gráfico permite visualizar que, letra A, a produção de alimentos por habitante apresenta tendência decrescente. Não, acabamos de observar isso. B, a linha de produção de alimentos mantém uma tendência de contínuo decréscimo. Não, vamos ver que tem aumento da produção de alimentos. C, o total de subnutridos mostra tendência de queda no período representado. Não, subnutridos têm aumentado. Não é correto. Letra D, o total de subnutridos vem aumentando, sobretudo nos últimos 10 anos. Sim, é a resposta correta. Letra E, existe uma tendência de manutenção na desnutrição desigual de acesso aos alimentos, até aqui está certo, à medida que ocorre uma redução na produção mundial de alimentos, não tem diminuído a produção de alimentos, na realidade tem aumentado a produção de alimentos e aumentado as pessoas desnutridas, subnutridas no mundo. Gente, essa situação de Covid-19 que está aqui posta para nós, que nós estamos observando, nada mais está demonstrando milhares de pessoas estão morrendo no mundo e está mostrando o que? O acesso desigual à saúde, o acesso desigual à alimentação, o acesso desigual ao médico, ao medicamento no mundo. Isso está só mostrando, está evidenciando algo que já é real para nós e hoje o mundo inteiro está observando isso. Tá? Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.